Bom dia, meus irmãos. Aqui mais um vídeo guia de estudo sobre o sermão de ontem à noite. O reverendo Joel esteve conosco, nos ajudando a celebrar o aniversário da nossa igreja. Aliás, parabéns aos irmãos que participaram da cantata e que também são desse grupo. Deus continue nos abençoando com os dons musicais, como Ele tem feito durante esses 60 e tantos anos aí, né? O reverendo pregou lá em Colossenses 1, os primeiros versículos, lá do 3 até o 5, e ele começou a introdução com uma ilustração interessante, né? A igreja como uma manada de porcos espinhos. Esfria, eles se aproximam. Eles se aproximam, se espetam, se afastam, e aí esfria de novo. E eles de novo se aproximam para se espetarem, né? E aí essa introdução dele serviu para falar de como aquele tripé da vida cristã, segundo o apóstolo Paulo, é importante, né? Fé, esperança e o amor, que entra nesse texto. Mas antes do próprio texto, a gente pode até se perguntar aí, né? Qual tipo de visão a gente tem a respeito da igreja. E eu imaginei aqui pelo menos 3 tipos, né? Tem aquele tipo idealista, né, que está na igreja esperando que as pessoas sejam anjos do Senhor, né, querubins ungidos da guarda, e ele inclusive encontra textos, né, falando da igreja como os santos, né, os filhos de Deus, aqueles que imitam Jesus Cristo, os discípulos e tudo mais, e ele geralmente espera tudo isso dos outros, né, às vezes ele não sabe esperar isso de si mesmo, mas enfim. E eu chamei esse cara de idealista. Há um outro que eu chamei de desiludido, é aquele que não espera nada dos outros, né? Não espero nada, né? Ninguém é tanta coisa assim e tudo mais. Então esse é o desiludido. E aí talvez você possa fazer uma pesquisinha aí no seu grupo, né? Se você tem mais desiludidos ou mais idealistas, né? Agora a questão é que o outro lado da moeda é que o idealista geralmente ele é um decepcionado, né? Ou pelo menos um decepcionável, porque ninguém é esse querubim. Ele está sempre procurando os querubins ungidos e nunca os acha, e conforme ele se relaciona com um, ele espera tudo daquele um, quando não corresponde, ele então vai para outro e vai sempre procurando irmãos novos ou até igrejas novas, né? Muitas pessoas trocam de igreja porque descobriram que tinha pecador na igreja em que eles estavam. Complicado. Tem também aquele desiludido, que ele parece ser mais maduro, né? Porque ele diz assim, não, eu sei que ninguém é querubim ungido da guarda, então eu não espero isso das pessoas. E dá a impressão que ele é mais maduro, mas não, porque a reação dele ao descobrir que as pessoas não são assim é de se isolar. Então ele é um desiludido isolado. Também não tem nada de bíblico nessa postura e nem nada de maduro espiritualmente nisso, né? Porque ele não espera nada das pessoas, então ele senta lá, ouve o pastor falando, vê o coral cantando, né? Desfruta daquilo ali, vai embora e não se relaciona com as pessoas, porque ele sabe que as pessoas não são aquilo que deveriam ser. Então ele se isola e tem um relacionamento vertical com Deus, mas nunca um relacionamento horizontal com os irmãos. Então não tem nada de maduro isso também. E então sobra só a terceira categoria, que eu chamaria de realista bíblico. O realista bíblico ele nem é idealista, ele enxerga aquilo que a Bíblia diz nas pessoas, mas ele também nunca se desilude porque ele enxerga aquilo que a Bíblia diz das pessoas. Então ele é um realista de fato e ele sabe que há uma obra do Senhor sendo feita, mas que ainda não se completou, e por outro lado que ele tem um papel nisso, de ser instrumento do Senhor na vida das pessoas, e sabendo também que as pessoas devem ser instrumento de Deus na vida dele próprio, e assim todos crescemos, né? Esse realista bíblico é o nosso alvo, né? Então talvez se você fizer uma pesquisinha aí no seu grupo, você vai descobrir que você tem alguns idealistas, aí, alguns desiludidos, né? E que se acham muito espirituais por serem idealistas ou por serem desiludidos. Então lembre eles que há o outro lado da moeda, né, o perigo de cada um dessas maneiras de enxergar a igreja. Mas vamos então ao nosso estudo. O reverendo Joel, não sei se você conseguiu anotar, demonstrou que o tripé fé, esperança e amor de Paulo aparece em outros textos. Eu separei aqui para você, se você não conseguiu anotar. Esse tripé aparece em Romanos 5, do 1 ao 5, 1 Coríntios 13, 13,
Gálatas 5, do 5 ao 6, Efésios 4, do 2 ao 5, 1 Tessalonicenses 1, 3 e de novo em 1 Tessalonicenses 5, 8. Tá bom? Fiz aí a lição de casa para você. Do tripé, então, o que aparece primeiro no nosso texto aí de Colossenses é a fé. E a fé, diz o versículo 4, é a fé em Cristo Jesus. Lá em Efésios 4, 5 também, quando fala da fé, fala que nós temos uma só fé, um só Senhor. E de fato o que nos une não podem ser as preferências carnais, não podem ser as simpatias humanas, não podem ser semelhanças terrenas, mas o fato de que temos um só Senhor. Isso deve ser superior a tudo, a nos unir, inclusive superior a todas as forças que querem nos desunir também. Então a virtude da fé não está na sua potência, na sua força, na sua persistência. A grande virtude da fé está no seu objeto. Se é fé em Cristo Jesus, é a fé correta. Se é fé em qualquer outra coisa, ela já não serve para muita coisa. Ok. Então, pensando nesse fato de que o que nos une é a fé, nós precisamos valorizar a pública profissão de fé. Às vezes a gente acha que é só um ritual que está acontecendo ali na frente, que é uma formalidade da igreja presbiteriana, né? Que tem tantas formalidades, tantas burocracias, é só mais uma. Não. Nós devemos ter uma visão espiritual a respeito disso. Quando a pessoa vai lá na frente e professa a fé dela, ela de fato está dizendo, olha, eu sou um com vocês porque temos uma só fé e um só Senhor. Isso é bíblico, isso não é uma formalidade boba. Então, a profissão de fé tem que ser maior do que tudo. Tem gente que tem se sente mais unido a alguém que tem o mesmo time, né? O Corinthians, o Palmeiras, ele é mais unido com alguém do mesmo time, ele se sente mais identificado com alguém do mesmo time do que alguém que fez a profissão de fé lá na frente. Absurdo, né? Alguém que tem o mesmo nível social, né? Aí frequenta o mesmo clube, né? Tem o mesmo tipo de carro, então já olho para ele como alguém semelhante. E a mesma fé fica diminuída, né? Ou então o mesmo tipo de música, né? Eu sou roqueiro, você também é. Pior ainda, mesmo tipo de música no culto. Né? Nós somos dos que gostam de coral, nós somos dos que gostam do novo cântico, né? Nós do inário, né? Pior ainda, né? Dentro dos que gostam do inário ainda tem os que gostam do novo cântico e tem os que gostavam dos salmos e hinos, né? Então a gente se divide por qualquer bobagem. É impressionante como a gente despreza sermos de uma só fé. Essas coisas, obviamente, não devem ser assim. Claro, isso aí nos enseja também a nos questionarmos, né? O que é que te une de verdade aos teus irmãos? Qual é a força de coesão e de identificação mais firme que você tem? Vale a pena a gente refletir nisso. Olhe, por exemplo, para as pessoas mais próximas a você na igreja. O que é que te atrai nelas? O que foi que uniu vocês? Isso foi mais forte, né, do que outras uniões, mas isso honra a fé. Né? A fé é a verdadeira base da união de vocês. Vocês estão deixando a fé de lado para se unirem por questões muito menores, né? Existem pessoas na igreja com as quais você não sente nenhuma identificação, apesar da profissão de fé. O que é que desune vocês que pode ser maior do que a fé, do que a profissão de fé num só Senhor? Essa é uma reflexão importante de fazermos. Paulo diz que as desuniões lá na igreja de Corinto estavam matando, preste atenção nisso, matando pessoas e anulando os benefícios da Santa Ceia naquela igreja. Não é pouca coisa. Vamos prestar atenção nisso. O segundo pé do tripé é o amor. O amor, diz o versículo 4, pelos santos, por todos os santos. E de fato na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, o amor é a marca da verdadeira espiritualidade, né? Não é outra coisa
né, a frequência aos cultos, os cargos na igreja, os ministérios, a atividade na igreja, a antiguidade na igreja, nada disso marca a verdadeira espiritualidade, senão o amor. Lá em João, Jesus repete 2 vezes que ele dá um mandamento só para os seus discípulos, para os seus seguidores, que é amarem uns aos outros. Né? Nos demais evangelhos, ele cita que o segundo principal mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, mas em João ele diz que isso é a marca da igreja dele. Ele chega a dizer que é assim que reconhecerão, o que o mundo reconhecerá, que de fato eles seguem a Jesus, se eles amarem uns aos outros como ele nos ama. E lá em 1 de João, ele chega a dizer que é falsa a profissão de fé daquele que não ama o irmão. Ou seja, eu posso declarar a minha fé no Deus, né? Eu amo a Deus, mas se eu não amo o próximo, se eu não amo o meu irmão a quem eu enxergo, é inútil dizer que eu amo a Deus que nem enxergar eu enxergo. Né? Isso é muito sério, 1 João 4, 20 e 21. E como se não bastasse, assim, só para registro aí, né? Lá no Evangelho de João 13, 34 a 35 e 15, 12, né? São as vezes que Jesus repete essa ordem, só para facilitar aí a tua pesquisa. Mas eu dizia que João não deixa isso, né, ao nosso critério, como é que esse amor é exercido. Né? O amor bíblico, de maneira alguma, é um sentimento romântico. Pelo contrário, Deus tem o padrão do amor no seu próprio amor, no seu próprio ato de amor, e a Bíblia diz, João diz que Deus amou o mundo da seguinte maneira, esse é o sentido do texto, Deus amou o mundo da seguinte maneira, ele enviou o seu filho para morrer. Então o amor é uma atitude prática em favor daquele que é amado. E lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17, João diz que ninguém está amando de verdade se vê o seu irmão passando necessidade e não o ajuda. E com isso concorda Tiago, né, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim que a fé é inútil e morta se ela não tem obras, né, se ela não tem uma obra de amor para apresentar. Ela é simplesmente falsa, essa é a ideia. E esse é um grande desafio para nós. Né? Qual é o parâmetro que você tiraria a melhor nota? Né? O parâmetro de avaliação da vida cristã que você tiraria a melhor nota? Isso dá pano para manga, né? Como é que você preferiria ser avaliado? Né? O reverendo Joel falou assim, olha, eu mesmo com certeza não tiro boa nota se for sendo avaliado pelo meu amor. Né? Eu falho muito nisso. E com certeza nós todos falhamos. Então, uma pergunta interessante no que você é bom? Né? Se você pudesse escolher o parâmetro de Deus para te avaliar, qual você escolheria? Pontualidade? Né? Eu sou muito pontual. Deus, me avalia pela minha pontualidade. Né? Nunca chego atrasado no culto. Né? Então, eu prefiro ser avaliado por isso. Né? Não, eu prefiro ser avaliado pelas minhas roupas. Né? Eu sou uma moça cristã preocupada com a aparência do mal, então eu prefiro ser avaliado pela minha roupa, porque eu nunca vou com roupa escandalosa na igreja, nem no trabalho, nem em casa, que beleza. Né? Eu quero ser avaliado pela minha honestidade, né? Sou uma pessoa honesta no trabalho e tudo mais. Então talvez a gente pudesse escolher o critério de Deus, a gente escolheria outros, né? Mas a pergunta é, sabendo que o critério de Deus é o amor para nos avaliar, que nota você tem tirado? E aí, para que a gente não fique muito cheio de si, né, achando que a nossa nota nesse critério está boa, a questão é que o critério de avaliação do amor é o quanto você já se sacrificou pelos seus irmãos. Né? Isso é muito sério. Pense no seguinte, estamos em setembro, estamos no mês 9, são mais de 8 meses. Multiplique aí pelas semanas, não vou fazer isso por você, vá lá, dá uma olhadinha na folhinha lá da sua geladeira, veja quantas semanas já tivemos esse ano. E aí então, pergunte para os seus queridos aí do pequeno grupo, quantas pessoas você já ajudou esse ano? Se você teve uma oportunidade por semana, né, se Deus te deu uma oportunidade por semana, quantas você já usou
para abençoar a vida de alguém de alguma maneira. Claro que a gente não ajuda uma pessoa só com dinheiro, seria uma grande bobagem falar isso. Mas é também fato que a nossa indiferença certamente não é prova de amor. Então, nós sabemos qual é o critério de Deus, é o amor. E sabemos como é que Ele avalia o amor. Pela disposição de se auto-sacrificar em favor do outro, de abençoar a vida do outro, de ajudar. Quanto temos amado. E por fim, o último critério, já estamos com um vídeo comprido, aí deixa eu acelerar aqui, a esperança. E o versículo 5 diz que é a esperança recebida pela palavra da verdade do Evangelho, né? O reverendo Joel nos mostrou lá que o Evangelho é o alicerce da esperança, pois é a promessa de Deus, do Deus que não mente, do Deus que não falha, é a promessa que o Deus que não mente faz aos pecadores de salvá-los por sua graça, que é a base para a nossa esperança, o fundamento da esperança. Né? Então a esperança é crucial para os relacionamentos, ele até disse que muitos relacionamentos acabam justamente porque acabou a esperança, né? Eu não tenho mais nenhuma esperança de que meu marido se conserte, deixe de ser um mulherengo, né? Eu perdi a esperança de que meu amigo deixe de ser traíra, né? Enfim, né? Ou perdi a esperança qualquer nas pessoas, e isso é que rompe os relacionamentos. E a nossa vida com Deus também depende da esperança, né? Nosso relacionamento com Deus também depende da nossa esperança nele, mas o bom é que nós podemos ter segurança. Se a nossa segurança for unicamente nas promessas de Cristo Jesus, então o nosso relacionamento com Deus nunca vai naufragar, porque Deus não falha nas suas promessas. Né? Então, não se deixe afastar dessa esperança. Paulo diz lá no capítulo 1, versículo 23, desta mesma carta aos Colossenses, né? Não vos deixeis afastar da esperança. Lá em Romanos 8, 25, ele diz, aguardemos com paciência pela concretização da nossa esperança. E 2 de Pedro 3,13 diz que a nossa esperança, a esperança, né, que nós aguardamos, são os novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, bendita esperança essa que nós temos. Né? Agora, quando nós desistimos de alguém, então é sinal de que perdemos a esperança. Agora, esperança em quem? Se nós desistimos de um relacionamento, humano mesmo estou falando, né? Por exemplo, um irmão da igreja que fala, deixei para trás, né? Deixa para lá. Eu me afastei, me isolei, não quero mal, mas também não quero chegar perto. Isso é desistência de um relacionamento. Mas quando nós desistimos de um relacionamento, é sinal de que nós perdemos a esperança em quem? Esperança nos homens ou em Deus? Porque se a nossa esperança foi frustrada, então era uma esperança nos homens. Então o problema é nosso. Nós estávamos colocando a nossa esperança nas pessoas erradas. Quando eu me relaciono com meu irmão, eu me relaciono com base na esperança em Deus, na esperança que o Evangelho pôs no meu coração, em que eu e esse meu irmão habitaremos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então vale a pena esperar com paciência, porque Deus não falha. Eu de fato serei um só com esse meu irmão lá quando Cristo voltar. Vale a pena perseverar, porque isso não vai falhar de maneira alguma. Né? Então é uma hora para se avaliar, né? Quem foi que eu andei deixando para trás? Que relacionamentos eu perdi a esperança? Será que o problema não era meu? Eu que não estava sendo aquele idealista decepcionável? Será que eu não estou me deixando transformar num desiludido isolado? Porque a minha esperança está sendo colocada nas pessoas? Então acho que vale a pena nós colocarmos nossa esperança, recolocarmos mais uma vez, renovarmos a nossa esperança e a nossa expectativa apenas no Deus que jamais falha e que prometeu nos guardar até o dia final como povo dele, né, como rebanho dele, e nos renovar para habitarmos novos céus e nova terra. Essa é a nossa esperança, esperança do Evangelho. Então, o reverendo Joel nos desafiou a olharmos para a igreja com outros olhos. Né? Somos irmãos da mesma fé, precisamos ser amados e amar, e enquanto isso vamos esperando a plenitude que o Deus que não falha nos prometeu.
Deus abençoe, boa semana, bom estudo para vocês.